Oi, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês o momento em que o suicídio bateu na minha porta. Eu nunca tive depressão, mas aos 8 anos de idade aconteceu um trauma relacionado à minha orientação sexual e depois daquele momento eu passei a constantemente a receber como que dardos na minha cabeça sobre tirar a minha vida. Esse será mais um vídeo sobre a história da contemporânea antes daquele momento da areia da praia, das areias da praia de Ipanema. E eu confesso que eu quase pulei essa história, porque mexe muito comigo. Eu tô tendo, inclusive, muita dificuldade para poder conversar e falar com vocês sobre esse tema. É algo que apenas a minha mãe sabe, mas ela nem ouviu qualquer dia antes sobre o motivo pelo qual eu tentei cometer suicídio. Por isso eu queria contar com o carinho de vocês e que vocês se abrissem para receber a mensagem. Eu vim ministrar sexta e sábado aqui em Minas Gerais, essa terra maravilhosa de gente tão especial que eu amo, e eu recebi um sinal de Deus e eu entendi que eu precisava falar sim deste momento, porque eu tenho a certeza que estará abençoando a muitas vidas. O voo foi na sexta-feira de manhã cedo e eu fui para o aeroporto, embarquei, sentei e fiz o óbvio. Eu comecei a mudar, não é, o roteiro do que eu estaria falando. E eu aproveitei a viagem para isso. E, enfim, quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, em Confins, e a gente ouviu aquela mensagem sobre poder ligar o celular, né, e aí eu tirei o modo avião e vieram as mensagens. Na primeira mensagem que estava lá no Messenger foi de um rapaz da sede lá no Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, eu vou ler literalmente o que ele escreveu. Aspas, eu entrei na igreja contemporânea com muitos problemas. No dia que eu recebi o convite para ir à contemporânea, eu iria me suicidar. Uma depressão horrível, vozes me dando comando de suicídio. Daí eu entendi que eu não podia pular essa parte da história. Mesmo porque você sabia que o número de suicídio entre adolescentes LGBTQI+, é 3 vezes maior do que entre os heterossexuais? Normalmente se fala da saída do armário, do coming out of the closet. Mas para eu falar desse momento, eu tenho que contar um pouco como foi a minha entrada no armário, depois desse trágico incidente. Bastou apenas uma palavra, uma pequena palavra de 3 letras. Palavra que foi protagonista dos 15 piores minutos da minha infância, aos 8 anos de idade. 15 minutos que roubou de mim a minha essência, a minha alegria de ser criança, a minha espontaneidade. Foram os piores, os mais terríveis 15 minutos da minha infância. Eu me refiro à palavra gay, G-A-Y. Meus pais são separados, minha mãe trabalhava em 3 empregos para sustentar toda a família e eu fui criado pela minha avó no subúrbio do Rio de Janeiro. Meus bisavós foram um dos primeiros moradores daquela rua que possui, até hoje, brasileiros e estrangeiros que construíram um ambiente naquelas calçadas arborizadas bem propício para que crianças brincassem na rua. E aos 8 anos de idade, tínhamos o costume de ficar lá brincando e se divertindo logo ao final da tarde. E naquele entardecer, como de costume, eu estava brincando com outras crianças da minha idade na calçada do vizinho. E aconteceu um imprevisto que eu não esperava. Eu escutei alguns gritos falando meu nome. Ei, Marquinhos! E eu olho para minha direita
quando de repente vêm 5 jovens em minha direção. Eles chegaram tão rápidos que eu não tive outra reação senão sentar no meio-fio e me agarrar aos paralelepípedos, e eu quase que em choque, eles começaram a perguntar: Marquinhos, nós sabemos que você é gay. Gay, isso mesmo, mas eu quero que você fale, você tem que dizer, você vai falar com a sua boca que você é gay, você é gay, você é gay. E de repente eu senti um tapa na minha cabeça e outro tapa, e gritos, risadas, gargalhadas, humilhação, vexame. Eu não corri, eu não fugi, eu fiquei ali sentado. E de repente, depois desses 15 minutos, chegou um adulto e eles foram embora. Sim, eles foram embora, mas a dor ficou. Eu emudeci, silenciei, eu não derramei uma lágrima sequer. Apenas abaixei minha cabeça, me sentindo humilhado, ridicularizado, depois daquele vexame todo. Apenas 8 anos de idade. Nem eu sabia o que era uma orientação sexual ainda. E dali eu me dei conta que se alguém soubesse que eu era homoafetivo, isso custaria a minha paz, não me permitiria ter amigos, me custaria a aceitação de todos à minha volta. Foi quando eu me aprisionei no armário, me tranquei e ali eu fiquei ouvindo aquelas palavras que entravam em minha cabeça como facadas mentais, falando gay, gay. E junto com aquelas palavras, mais tarde aquilo começou a passar a esses dardos que vinham e diziam: você tem que acabar com isso. O único jeito de acabar com isso é você se matando. Você precisa acabar com isso. Na verdade, eu não queria acabar com a minha vida. Eu queria acabar com a dor, com aquele sofrimento que eu vivia. Eu não dormia bem. Hoje eu bato na cama e eu descanso. Mas eu não dormia bem. Eu tinha pesadelos constantes com pessoas vindo em cima de mim, gritando, falando aquelas palavras ofensivas. Eu comecei a ter dores gástricas muito fortes, que nenhum médico conseguia descobrir o que era, porque era do sistema nervoso, e a causa eu sabia, mas eu não podia me abrir com ninguém. Eu não tinha ninguém para poder falar aquilo que eu sentia, aquela dor que aos 8 anos tinha começado a desencadear uma história de sofrimento na minha vida. Até que no ano de 1990, antes da minha conversão, foi o mesmo ano, o ano que eu tentei o suicídio, o ano que eu ia morrer. Na verdade, eu morri para o mundo e comecei a viver para Deus. Foi naquele ano que palavras muito fortes sobre suicídio começaram a me atacar. E eu não teria coragem de pular de um viaduto. Jamais eu acho que eu conseguiria me jogar na frente de um carro propositadamente. E como toda família tem remédios em casa, eu imaginei, eu posso pegar esses remédios e tomá-los de uma vez e acabo com isso. E foi um dia que eu peguei vários remédios, abri, coloquei todos na minha boca, e eu lembro que a minha boca secava, e o medo de fazer aquilo, mas eu coloquei, tomei água, e eu estava próximo à cama e eu fiquei um pouco zonzo e eu caí na cama, não sei como. No outro dia, milagrosamente, eu vejo em tudo a mão de Deus, eu acordei apenas zonzo, eu vi que não tinha dado certo, e aí começa uma série de situações na minha casa, na minha família, brigas. E naquela mesma semana, minha tia e minha mãe decidem visitar uma pastora.
Minha mãe disse, você vai comigo, assim como esse rapaz também que me escreveu. Na semana que ele ia cometer o suicídio, ele recebeu esse convite. Provavelmente eu não estaria aqui se aquele convite não tivesse sido feito. E foi então que eu tive a primeira experiência com Deus. Na casa daquela pastora, na sala, quando ela colocou a mão na minha cabeça, que eu fechei o olho, parecia que eu tinha saído dali. E eu me recordo como se fosse agora. Eu estava diante de um ser de vestes brancas, mas eu só enxergava da cintura para baixo, não via a parte de cima. E eu estava lá e eu senti um abraço. Um abraço que eu nunca recebi na minha vida daquela forma. Um abraço que me trouxe paz, me trouxe sossego. Eu não ouvi voz, eu não ouvi nada, eu só fui abraçado. E aquilo foi o bastante para eu poder descansar naquele momento. E logo quando ela terminou a oração, ela viu que tinha acontecido alguma coisa. E ela perguntou, jovem, aconteceu alguma coisa? E eu fiquei quieto, eu não falei nada. E ela termina, vocês precisam estar numa igreja. Vão para a igreja. Não tem uma igreja perto de vocês? A minha mãe disse, olha, na esquina da nossa rua tem sim uma igreja. É interessante, né? Como as pessoas precisam de Deus e elas não conseguem reconhecer. Elas podem até receber algo de Deus, mas elas não entendem que elas têm que seguir o caminho do Senhor. E ela olha para mim, eu só vou se o Marquinhos for comigo. E eu falei, ai meu Deus do céu, só essa que me faltava, eu tenho que ir para a igreja. Porque naquela época eu não me via entrando numa igreja, e era durante a semana, e chegou o domingo, e nós fomos, e eu assisti a minha primeira aula de escola bíblica dominical na igreja evangélica congregacional. Foi o momento mais especial da minha vida. Até hoje eu lembro, foi em agosto de 1990, logo depois a essa tentativa de suicídio. E dali começou todo o processo de conversão que eu estarei narrando no próximo vídeo. Essa primeira parte é para falar com você que já tentou o suicídio, que talvez hoje esteja assistindo esse vídeo pensando que a vida acabou. Não querendo dar fim à sua vida, mas sim a essa dor que você sente. Eu quero dizer para você, tem solução. E não seja como eu, que mesmo recebendo aquele abraço, não entendia que precisava dar um passo a mais para com Deus. Eu precisava de ajuda. Eu tinha sido traumatizado, eu fui humilhado, eu fui ultrajado. Eu era uma criança toda estragada e precisava de Deus, mas eu não reconhecia. E eu quero dizer, o Senhor Jesus pode restaurar toda a sua vida, pode levar à luz essa bênção que chegou na minha vida, pode chegar para a sua vida e pode restaurá-lo, pode transformá-lo, pode fazer de você um homem, uma mulher de Deus com um propósito, para viver coisas maravilhosas que você nunca imaginou em sua vida. Se você tem pensamentos suicidas, em nome de Jesus, procure Deus. Vá a uma igreja, igrejacontemporânea.com.br, lá tem os nossos endereços. Vai agora, nessa próxima semana, primeira oportunidade, e vá para se encontrar com Jesus, para ter uma história com Deus, porque a sua vida será toda transformada. Esse peso, esse fardo, depois daquele encontro e a minha ida à casa do Senhor, eu nunca mais tive vontade de me suicidar. Mesmo vivendo muitos conflitos, dores, que vocês estarão sabendo nos próximos vídeos, eu tive realmente o consolo, o amor, a paz que o mundo não pode dar. E eu convido você a conhecer a essa paz que excede a todo entendimento na Igreja Cristã Contemporânea. Se dê uma chance, você que está vendo esse vídeo, procure o endereço e vá. Ah, Pastor Marcos, eu não tenho
não tem uma igreja cristã contemporânea aqui perto da minha casa. A gente vai lutar para que a gente tenha pelo menos uma igreja cristã contemporânea em cada estado do nosso país e fora também do nosso país. Eu quero contar também com você que já serviu o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas, e eu conto sempre isso. Aos 14 anos eu me converti. Desde os 14 anos eu sou dizimista. Eu entrego meu dízimo na casa do Senhor e eu não tenho vergonha de falar isso, porque antes de eu ser pastor, eu fui servo e servia ao Senhor com os meus dízimos e minhas ofertas. E mesmo no período que eu vou contar, no meu afastamento da igreja, depois que eu me aceitei, eu separava mensalmente tudo que chegava até mim. Eu separava o meu dízimo e eu escolhi uma igreja para estar presente. Eu vou contar depois com mais detalhes essa história. E aí, eu ia lá e entregava. E Deus sempre abriu portas. Talvez você esteja aí com a sua vida de portas fechadas. Comece a honrar ao Senhor com as suas primícias e você verá como os seus celeiros se encherão. É uma promessa de Deus. Como Deus estará abençoando a sua vida. Dê esse passo. igrejacontemporânea.com.br tem conta lá no Santander, no Bradesco, no Itaú e na Caixa. E você vai abençoar demais esse ministério. A gente tem que avançar. Você que é homem de Deus, você que já teve um encontro com o Senhor, e você também não. Você quer ter experiências com Deus, de Deus abençoar a sua vida, de você ser fiel ao Senhor e ver Deus se mostrando fiel nas suas finanças, eu peço que você faça isso também. Porque eu quero que esse índice de suicídios entre homossexuais acabe em nome de Jesus. Eu quero que em nosso país tenha pelo menos uma igreja contemporânea em cada um dos nossos 26 estados e Distrito Federal. Para que pessoas possam ser quem são, serem amadas, serem aceitas, mas eu também preciso da sua ajuda. Assim como nós estamos ajudando a você, você também pode ajudar esse ministério, sendo fiel não à igreja contemporânea, mas ao Senhor. Eu peço que você não perca a próxima história. Eu peço que você já se inscreva aí no canal, curte, coloque o que você achou. De repente, se você tiver uma história que esteja vivendo aí, me procure. Você pode me procurar no Instagram, falar comigo lá, eu vou dar toda a atenção. Se eu não conseguir, tem o telefone do escritório da igreja, 21-22-24-39-10, e a gente vai orar com você, mas não faça essa besteira, que é tirar a sua vida, porque Jesus tem vida para você. Você pode salvar uma pessoa. Nesta hora, existe uma pessoa que pode estar tentando suicídio, e você vai mandar esse vídeo para ela, e ela vai parar com essa ideia. E eu queria terminar esse vídeo orando com você, pedindo a Deus que leve paz, leve a presença dele para você. Então vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, todo o espírito maligno de suicídio agora, essa libertação que eu recebi da minha vida, através do sangue de Jesus, eu agora ministro sobre essa vida, que talvez esteja aí do outro lado triste, cabisbaixa, sofrida, sendo humilhada, e por isso só pensa em suicídio. Que esse desejo, que essa vontade, em nome de Jesus, cesse agora. E, Senhor, abençoe, coloque essa paz, a paz que excede a todo entendimento. Abraça nesta hora essa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, seja livre. Amém? A Bíblia Sem Preconceitos fará você descobrir por que a Bíblia não condena a homossexualidade. O pastor Marcos Gladstone, em seu livro, revela um claro jogo de traduções manipuladas e teologias tendenciosas contra os LGBTs. É uma leitura indispensável para religiosos, educadores, professores, ativistas e todos mais. Adquira pelo site igrejacontemporânea.com.br ou nas lojas virtuais da Amazon.